Na aula de cálculo numérico de hoje, nós vamos falar sobre raízes de equações transcendentes. Nesta primeira parte, nós vamos estar tratando sobre isolar uma raiz ao longo de uma função. Bom, só para a gente lembrar que nós estamos indo para a parte final do nosso curso de cálculo numérico, e essa é a parte 4, é a última parte. Então, se você chegou até aqui, que bom, fico muito feliz e vamos em frente. Nessa parte 4, nós vamos falar sobre as raízes de equações algébricas, vamos falar sobre isolar raízes e depois sobre métodos para fazer refinamento e encontrar raízes em equações. Vamos falar de 3 métodos em especial: bissecção, falsa posição e Newton-Raphson. E junto com isso nós vamos estar falando também de várias aplicações ao longo das nossas atividades. O que quer dizer encontrar raízes em equações algébricas e transcendentes? Do ponto de vista gráfico, quando a gente tem uma função, que eu vou chamar aqui dessa curva aqui, olha, essa curva em preto, é uma função. Por quê? Porque ela representa um conjunto de pontos que, dado um x, para cada x eu tenho um y. Então, para cada x eu tenho um valor de y. Essa função, ela pode ter inúmeras formas. Aqui nessa situação, se vocês olharem, essa função, ela cruza o eixo x. E ela cruza o eixo x em 3 pontos distintos. Esses pontos onde ela cruza o eixo x são as raízes da minha equação. São pontos que a gente chama de pontos S, tal que o valor da função nesse ponto S é igual a 0. Então, se eu pegar um ponto aqui e calcular o valor da função, ele vai ser esse valor aqui de y. Se eu pegar esse ponto aqui e calcular o valor da função, ele vai ser 0. E são logo, raízes de equações algébricas são pontos tal que o valor da função é 0. Se você pensar do ponto de vista gráfico, quer dizer que a sua função está cortando o eixo x. Então, são os pontos no qual a sua função corta o eixo x. Se você pensar agora não do ponto de vista gráfico, mas do ponto de vista da equação, dada uma função f de x, o objetivo é determinar valores x igual a s, tal que o valor da função no ponto s é 0. Então, a função ela tem uma equação, só que nesse ponto s ela vale 0. Essas são as raízes da minha equação. Esses valores eles são chamados de raízes da minha equação f de x igual a 0, ou também zeros de uma determinada função. Então, ou raízes da função f de x, ou zero da função f de x. Nós vamos tratar casos em que esse valor s, ou seja, essas raízes, são raízes do tipo reais. Okay? Mas, existem situações, nós já vimos isso lá em equações de segundo grau, que quando a gente resolve uma equação de segundo grau por Bhaskara, a gente pega valores para o qual a equação é igual a 0. Isso é achar raízes, é igualar a sua equação a 0 e achar quem são os valores de x para o qual aquela equação é 0. Quando a gente faz Bhaskara, o que a gente está fazendo, no fundo, é encontrar raízes. Só que Bhaskara é uma fórmula que é dado para o cálculo, é uma fórmula específica para o cálculo de equações de segundo grau. E aqui a gente gostaria de encontrar raízes em qualquer tipo de equação, seja ela um polinômio, nós vamos falar especificamente de polinômios, mas podem ser polinômios lineares e não lineares, tá bom? Não tem problema. Bom, então, geometricamente, estes valores são os pontos de intersecção do gráfico de f de x com o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. Então, as raízes são os pontos nos quais eu tenho essa intersecção. Dada uma função f de x, a solução diz que é o número s, tal que o f de s seja igual a 0, e essas são as soluções raízes da minha equação, ou zeros. Essas raízes podem ser reais e complexas. Eu estava falando lá da equação de segundo grau, e na equação de segundo grau a gente pode sim encontrar raiz complexa. Não sei se todos vocês chegaram a ver isso no colégio, mas nós podemos ter raízes reais e raízes complexas. Quando
quando que a gente pode imaginar, quando que a gente tem uma raiz de uma função? Uma mudança de sinal na minha função f de x indica a existência de uma raiz dentro daquele valor. Quando uma equação numérica tem mais de uma raiz, a solução numérica indica uma raiz de cada vez. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de funções diferentes. Na primeira função, a minha equação f de x, ela não corta o eixo x. Ela fica sempre acima do eixo x. Isso quer dizer que eu não tenho nenhuma raiz, porque eu não tenho nenhum ponto para o qual o valor da minha função é igual a zero. Tá? Nessa segunda solução aqui, eu tenho um caso onde a função toca no eixo x em um único ponto. Isso quer dizer que eu tenho um único ponto no qual o valor da função vai ser zero, que vai ser esse ponto, então a minha função ela tem uma única solução. Eu não preciso ter funções só desse tipo aqui, né, que é uma função quadrática, eu posso ter funções de qualquer outro tipo, como essa função aqui, que é a terceira. Nesse caso, eu tenho uma função desse tipo, essa é a minha f de x, e a minha f de x, ela corta o meu ponto x, ela corta o meu eixo das abscissas em um único ponto, e esse ponto aqui é a minha única solução. Uma das coisas importantes que a gente tem que observar quando a gente tem uma raiz é que quando eu tenho uma função, o ponto antes da raiz, se vocês olharem aqui, se eu pegar um ponto aqui, olha, o valor da função nesse ponto ele vai ser positivo, porque eu estou no y positivo. Se eu pegar um ponto aqui depois do zero, o valor da função nesse ponto vai ser negativo, porque meu y é negativo. Toda vez que a minha função é positiva e torna-se negativa, ou ela é negativa e torna-se positiva, isso é muito importante. Toda vez que a função muda de sinal, isso só pode acontecer quando a função passar por um zero, por uma raiz. Então, toda vez que a função muda de sinal, é uma indicação que eu tenho uma raiz naquela região, porque a função era positiva, ficou negativa, ou vice-versa. Ok? Então, ó, uma mudança de sinal na função indica a existência de uma raiz dentro do incremento. Uma outra alternativa que eu posso ter é essa equação aqui, essa função desse gráfico que eu estou mostrando aqui, onde eu tenho uma função que cruza o eixo x 3 vezes. Então, se ela cruza o eixo x 3 vezes, eu vou ter 3 raízes para essa equação. E olha só, em todas as situações, a função muda de sinal. Olha aqui, a função aqui ela tem valor positivo. A hora que ela cruza o zero, ela vai ter valor negativo. Então, eu tenho uma raiz aqui nessa região. Aqui nesse outro ponto, eu tenho a minha função negativa, cruzo o zero e vou ter agora valores positivos. Então, nessas mudanças de sinais, toda vez que a função mudar de sinal, indica que eu tenho uma raiz naquela região, ok? Então, isso é uma indicação da existência de raiz, e essa condição é uma condição muito importante, e ela acaba sendo um critério de convergência dentro das metodologias para encontrar raiz, ok? Então, não se esqueçam disso. Se a gente tem uma função f de x, e essa função é um polinômio quadrático, cúbico ou biquadrado, então você consegue determinar os seus zeros por meio de processos algébricos que vocês realmente conhecem. Mas para polinômios, né, como eu disse aí, um dos exemplos é fazer fórmula de Bhaskara. Ou se a gente tem uma equação de grau 1, um dos exemplos é igualar a sua equação a zero e achar o valor de x, né? Então, isso é encontrar raízes para a sua equação. Quando a gente tem polinômios de grau superior, a gente não consegue fazer contas algébricas para encontrar esses zeros da função. Então, por isso, a gente usa métodos numéricos para que isso aconteça. Quando a gente tem uma função f de x, que é uma função transcendente, para as quais não existe um método geral, então isso que é uma equação transcendente, é uma equação que não tem um método geral, eu também utilizo métodos numéricos para calcular raízes, tá ok?
Os métodos numéricos que a gente vai utilizar, eles são basicamente interativos. Portanto, por meio deles é possível obter uma solução que é aproximada. Como a gente está trabalhando com métodos numéricos, a gente não está trabalhando com nada algébrico, a gente vai encontrar aproximações para o valor da minha raiz. E essas aproximações, ela tem um erro no qual está associada essa aproximação. Bom, para que a gente consiga encontrar uma raiz, faz-se necessário a gente definir o que é uma solução ou raiz aproximada, tá? Uma raiz aproximada, sendo ε uma precisão, e imagina que o ponto x de k é uma raiz, a solução aproximada para uma raiz xi, né, que a gente chama aqui, de uma dada função, vai ser raiz quando o valor da função naquele ponto, né, que a gente chamou de raiz, ele vai ser menor do que o erro ou a precisão dada. Então, olha só, para ser raiz, o valor da função no ponto não tem que ser zero? Então, nesse caso, o valor da função no ponto não vai ser zero. Ó, o módulo do valor da função no ponto não vai ser zero. O módulo do valor da função no ponto vai ser menor do que o erro que foi dado. Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho que aquele ponto ele é uma raiz. Uma outra situação em que o ponto também é raiz é quando o ponto menos o ponto que a gente chama de ponto raiz, né, menos o ponto que você encontrou, a sua aproximação, a diferença entre o real e a aproximação é menor do que esse erro, tá? Então, eu tenho duas situações em que a minha raiz, que agora não é mais uma raiz, é uma raiz aproximada agora, né? Não é uma raiz exata, ela vai ser dada como raiz aproximada. Então, imagine que eu tenho esse ponto aqui, esse ponto é a minha raiz xi de 2, então imagine que eu encontrei um ponto e esse outro ponto ele está aqui, ó, bem próximo da minha raiz. Então, a diferença do ponto encontrado menos o ponto real vai ser menor do que o erro ou a precisão encontrada, ou o valor da função nesse ponto, então o valor da função no ponto, que é esse aqui, ele é quase igual a zero e é aproximadamente igual a zero, tá? Então, nessas situações, a gente tem uma raiz que a gente chama de raiz aproximada e não uma raiz exata, tá? Quando que é exata? Quando o valor da função no ponto for exatamente igual a zero, então eu posso dizer que eu tenho uma raiz naquele ponto, né? Se não, eu vou encontrar uma aproximação para uma raiz, tudo bem? Eu tenho aqui dois casos em que isso acontece, né? Então, olha só, o caso 1 e o caso 2. No caso 1, o valor da função no ponto x de k, ele é menor do que o ε. Então, olha só, a função é essa, o ponto x de k é o ponto que eu calculei e o ponto xi é o ponto real da minha raiz. Então, eu tenho que o valor da função no ponto, ó, o valor da função no ponto é esse aqui, ele é menor que o ε, mas a distância entre eles é muito maior que o ε, tá? E eu tenho também uma situação que é o caso 2, onde o valor da função no ponto o ponto x de k, que foi o ponto que nós encontramos como raiz aproximada, ele tá aqui, olha, o valor da função no ponto é muito grande, então é muito maior do que o erro, e o x menos o ε, que é a raiz real, é menor do que o erro. Então, eu posso ter essas duas situações, por isso que a gente pode ter ali duas situações para as minhas soluções. Uma coisa importante para se dizer é que, como nós estamos trabalhando com funções que são polinômios de grau maior, eu posso ter raízes que apresentam o que a gente chama de multiplicidade. A gente pode ter um ponto que ele é raiz mais de uma vez. Isso acontece quando as derivadas da função naquele ponto são diferentes de zero. Então, isso pode acontecer em situações onde a derivada é diferente de zero e eu tenho que pegar a minha função e calcular ela naquele ponto, tá?
Imagine aqui um exemplo. Eu tenho uma função aqui que é de ordem 4. Essa função de ordem 4, eu vou falar que o ponto 2 é raiz, porque a hora que eu substituo a função, eu substituo o x igual a 2 aqui na minha função, a minha função vai ser valor igual a 0, então o ponto 2 é raiz. E eu derivo também uma primeira vez a função no ponto 2 e eu vou ter valor igual a 0. E derivo novamente uma segunda vez a função no mesmo ponto 2, a função a derivada também, segunda também tem valor igual a 0. Isso quer dizer que a minha raiz, ou o meu número 2, ele é raiz 3 vezes, porque ele foi raiz na função, na primeira derivada e na segunda derivada. Então, eu vou ter alguma coisa como isso aqui, lembra? Raiz é o ponto onde a função cruza o eixo x. E eu posso ter aqui o eixo x, ó, no caso 2, onde a minha função basicamente ela vira uma reta e ela acaba tendo mais de um ponto, né, mais de um valor igual a 0. Tudo bem? Bom, falamos então que o que é uma raiz. O que é uma raiz aproximada, que é uma raiz dentro de um determinado erro. E agora a gente vai falar sobre as fases para encontrar raízes. Nós temos duas fases de encontrar raízes. A primeira fase que a gente chama de isolar uma raiz e a segunda fase que a gente chama de refinamento. O que quer dizer isolar uma raiz, que é o que a gente vai realmente falar hoje? Isolar a raiz é delimitar, enumerar e separar as raízes com o objetivo de determinar intervalos na minha função que contenham uma única raiz. Toda vez que a gente vai rodar um método numérico, a gente tem que passar para o nosso método numérico o valor da função. Além da função, a gente precisa passar um intervalo da função onde ele vai buscar. Lembra, quando a gente estava integrando, na integral a gente tem limite superior e inferior. Aqui na fase de encontrar raízes, a gente também tem um intervalo onde a gente vai encontrar raízes. E a gente faz o isolamento porque os métodos numéricos eles só conseguem encontrar uma única raiz de cada vez. Opa, André, peraí, não estou entendendo. E se eu tiver uma equação que tenha 4 raízes? Se você tiver uma equação que tem 4 raízes, você vai ter 4 intervalos que contêm raízes. E você vai rodar o seu método numérico nesses 4 intervalos. Então, você vai rodar ele 4 vezes. Ficou claro? Então, o método numérico ele não consegue achar as 4 de uma única vez. O que o método numérico consegue é encontrar um valor de uma única vez. Então, a fase de isolamento de raízes é uma fase onde a gente delimita regiões onde a gente pode encontrar raízes, tá? Então, a gente delimita, enumera e separa essas raízes. Fase 2, que a gente chama de refinamento, é a utilização do método numérico com uma determinada precisão dentro do intervalo que você encontrou na fase 1 de isolamento de raízes, tá? Acho que ficou claro. Olha só, todas as funções têm raízes. A gente pode ter 2, 3, 4, 5 raízes, vai depender do grau da sua função, né? E quando eu faço um método numérico para encontrar raízes, os métodos numéricos eles só conseguem achar uma de cada vez. Então, antes de rodar o método numérico, eu tenho que isolar regiões onde as raízes acontecem. E esse isolamento de raízes é a fase 1. É a fase onde, dada todas as opções que eu tenho da minha função, quais são as regiões onde eu tenho uma raiz. Por que eu faço isso? Porque a fase 2 precisa dessa região. Então, eu tenho que fazer primeiro a fase 1, ok? Bom, vamos falar então sobre isolar raízes. Isolar raízes é encontrar essas regiões. Eu não preciso achar os valores exatos, eu preciso falar assim, uma raiz está entre 2 e 3, a outra raiz está entre 5 e 6. É isso que eu preciso falar, eu preciso determinar quem são esses intervalos, tá? Então, vamos falar primeiro do principal quando a gente fala de raízes, né? Quando que a gente tem uma raiz? A gente falou já aqui no comecinho que um critério
para falar que eu tenho uma raiz é quando a função muda de sinal. Mas olha, só mudar de sinal, a função apenas mudar de sinal é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a função ela pode mudar de sinal e eu posso ter mais de uma função ou mais de uma raiz dentro daquele intervalo, tá? Então, seja uma função definida no intervalo contínuo AB. Então, imagina que o intervalo, essa seja a minha função, e eu tenho aqui meu intervalo A é esse ponto, e meu intervalo B é esse ponto. Se o valor da função f de A vezes o valor da função f de B for menor que zero, se f de A vezes f de B for menor que zero, é sinal que um deles é negativo e o outro é positivo. Então, é sinal de que eles invertem o sinal, tá? Então, o valor da função é igual a zero, ele pode ter um número ímpar de raízes no seu intervalo AB, tá bom? Olha só, por que é um número ímpar? Imagine que o ponto A esteja aqui e o ponto B esteja aqui. F de A, olha só, f de A, se A está aqui, o f de A é esse ponto, porque é aqui que está a função, f de A é negativo. F de B, se f de B estiver aqui, f de B é positivo. F de A vezes f de B é menor que zero. Então, a gente imaginaria, opa, tem uma raiz nessa região. Mas aqui nesse gráfico, a gente escolheu um intervalo AB tão grande que eu não tenho só uma raiz, eu tenho um número ímpar de raízes. Por quê? Olha só, eu tenho uma raiz aqui, uma, duas, três. Por que é um número ímpar de raízes? Porque é sinal de que a função trocou de sinal de novo e trocou novamente. Sinal de que elas têm valores invertidos. Então, olha só, a função era negativa, virou positiva, trocou uma vez. Depois era positiva, virou negativa, trocou duas vezes. Depois era negativa e trocou de novo, 3 vezes. Então, um número ímpar de vezes, porque a minha função trocou de sinal mais de uma vez. Então, quando a gente for fazer essa avaliação, a gente tem que escolher intervalos A e B que sejam menores, para que esses intervalos eles contenham uma única raiz, tá? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem. Por isso que esse tamanho desse intervalo, ou isolar essas raízes, faz parte de encontrar as raízes. Porque dada uma função, né, como essa daqui, eu posso ter inúmeras raízes. Se eu colocar um intervalo muito grande AB, o intervalo AB vai conter todas as raízes. Se eu rodar um método numérico aqui nesse intervalo AB, ele vai encontrar uma única raiz, porque o método numérico só encontra uma de cada vez. Se você colocou um intervalo grandão, ele só vai encontrar uma. Ah, Andréia, mas então eu rodo de novo e encontro a segunda. Não, se você rodar de novo no mesmo intervalo com as mesmas condições, ele vai encontrar a mesma raiz, ele nunca vai encontrar a outra. Então, toda vez que a gente rodar um método numérico, a gente tem que ter intervalos menores. Então, eu tenho que ter um intervalo, por exemplo, aqui, um outro intervalo aqui e um outro intervalo aqui, para definir essas raízes. Tudo bem? Isso é o caso de raízes ímpares, né? Mas se o f de A vezes f de B for maior que zero, então a minha equação ela vai ter um número par de raízes, né? Então, imagine que aqui, ó, essa é a minha função. Imagine que meu f de A, o A está aqui, que é o ponto do meu intervalo inferior, o B está aqui, intervalo superior. F de A é positivo, f de B é positivo. Então, se as duas têm o mesmo sinal, é sinal de que eu posso ter um número par de raízes ou, na realidade, nenhuma raiz dentro daquele intervalo. Por que um número par? Olha só, positivo, negativo, uma raiz. Negativo, positivo, outra raiz. Positivo, negativo, outra. Negativo, positivo, outra. Então, eu tenho 4 raízes. Por quê? Porque eu estou olhando só para o valor da minha função, tá? De novo, defini um intervalo tão grande que esse intervalo grande ele pode ter um número par de raízes ou nenhuma raiz, tá? Por que isso é importante? Esses detalhes de ter número ímpar de raízes ou número par de raízes vai ser importante na hora da gente definir quem são os intervalos que a gente vai considerar e quantas raízes a gente tem, tá? Bom, nós vamos fazer um estudo especial
de equações que são equações polinomiais, tá? Para essas equações polinomiais, eu consigo gerar esse método para isolar as raízes. Se eu tiver uma equação que é diferente de um polinômio, eu não consigo mais rodar essas metodologias para isolar raízes. Isso só é válido para funções polinomiais. Quando eu tenho funções que não são polinômios, eu tenho que dar um intervalo onde a pessoa precisa buscar suas raízes, tá bom? Então, imagina que a gente tem uma equação dessa forma, essa equação é um polinômio, esse polinômio ele tem aqui um x elevado a n, onde n é o grau do meu polinômio, esse polinômio tem coeficientes, então a de n menos 1, que está multiplicando os valores da minha função polinomial. Então, eu tenho os meus coeficientes a de i, que pertencem aos valores reais, né, para quaisquer valores de i, variando de 0 a n. Então, isso aqui é uma função polinomial. N é um número natural, que é o grau da minha equação, que é dado aqui. Então, quem é n? É o grau da minha equação polinomial. Uma equação polinomial de grau n, ele tem exatamente n raízes. Essas raízes dos polinômios podem ser reais ou raízes complexas, contando cada raiz de acordo com a sua multiplicidade. É importante a gente saber que tipos de raízes a gente pode ter para que a gente possa fazer o isolamento de raízes de forma correta. Se os coeficientes de uma equação polinomial forem reais, então todas as suas raízes complexas ocorrerão em pares conjugados. Então, se eu tiver números, né, coeficientes reais, se as raízes forem complexas, números complexos, então elas vão acontecer em pares conjugados. Acredito que vocês se lembrem o que é um número complexo, né? É um número que é dado em função da raiz de menos 1, né? Que tem uma parte real e uma parte que a gente chama de imaginária. Esse número imaginário é dado em função da raiz de menos 1. Os pares conjugados são pares que acontecem para um mesmo número complexo positivo e o par negativo. Bom, essas fases de isolamento possuem basicamente quatro etapas, né? Vou chamar de etapas. A primeira etapa, a gente vai delimitar, então, dada uma função, a gente vai delimitar qual é o limite superior positivo onde eu encontro raízes e qual é o limite inferior negativo onde eu encontro raízes. Então, primeiro eu vou achar o limite superior para raízes positivas. E aqui no limite superior de raízes positivas, eu vou usar o que a gente chama como teorema de Lagrange para encontrar o limite superior positivo. Então, dado um polinômio, esse polinômio é dado em função da sua fórmula polinomial e uma equação algébrica de grau n, no qual esse coeficiente a de n é maior que zero. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui, que o coeficiente a de n tem que ser maior que zero, e o coeficiente a de zero tem que ser diferente de zero. Para o limite superior das raízes positivas, então, eu vou achar um número que a gente chama de L. Quem é L? L é 1 mais, olha só, aqui, cuidado que não é n menos k vezes isso aqui. Isso aqui é uma raiz n menos k. Então, é como se eu tivesse m dividido por a de n elevado a n menos k, tá? 1 sobre n menos k, né? 1 sobre n menos k, que é a raiz n menos k. Nossa, esse cara aqui é o L, que é o limite superior. Nossa, vamos falar quem é cada uma dessas coisas aqui. N é o grau do meu polinômio, correto? A de n é o meu primeiro coeficiente do meu polinômio aqui, olha, a de n. Esse coeficiente tem que ser positivo. Quem mais? Quem é m e quem é k, que a gente não conhece? K é o grau do primeiro termo negativo do meu polinômio, então é o grau do termo negativo do polinômio, e m é o módulo do menor coeficiente negativo do polinômio. A gente vai fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui para um polinômio. Então, imagine esse polinômio aqui, olha só.
x à quinta menos 2x à quarta menos 7x ao cubo mais 9x² mais 8x menos 6 igual a zero. Primeiras coisas que a gente tem que ver é, o primeiro coeficiente, que é o a de n, é maior que zero? Sim, é 1, né? Ok. Segunda coisa que a gente tem que ver, o último termo, que é o a de zero, é diferente de zero? Sim, então, ok. Então, agora a gente vai achar quem é o L. Então, quem é K? K é o grau do primeiro coeficiente negativo. Então, a gente vai lá na função e vai procurar os coeficientes negativos. Coeficientes é o número que multiplica o x. Então, aqui é 1, aqui é menos 2. Opa, primeiro coeficiente negativo. Eu tenho mais um aqui, mas esse é o primeiro. E eu coloquei ali da esquerda para a direita. Então, você vai andar na sua equação da esquerda para a direita e achar o primeiro negativo, que é menos 2. Aí, o K é menos 2? Não, o K não é menos 2. O K é o grau do primeiro coeficiente negativo. Então, esse é o coeficiente negativo. Qual é o grau dele? O grau dele é o grau 4. Então, K é 4. Tudo bem? Cuidado, hein, gente? Bom, e quem é M? M é o módulo do coeficiente negativo de menor grau. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente negativo de menor grau? Vamos andar... A gente está procurando o menor grau. Esse menor grau não pode contar o grau 0, porque grau 0 não tem grau, né? Então, o x aqui tem grau 1. O coeficiente é negativo? Não, é positivo. O x aqui tem grau 2. O coeficiente é negativo? Não, é positivo. O x aqui tem grau 3. Esse coeficiente é positivo ou negativo? Negativo. Então, é o módulo do coeficiente negativo com menor grau. Então, o coeficiente negativo em módulo é 7. Então, o M é 7. Então, quem é L? L é 1 mais. Aí, eu vou colocar aqui, ó, raiz de M. 7 sobre 1, que é o A de N. 7 sobre 1 é 7. Isso aqui é raiz o quê? Raiz 4, ou desculpa, 5 menos 4. Porque N é 5, que é o grau, né? 5 menos 4, 1. Então, raiz 1 é o próprio número, né? 7. Então, 1 mais 7. 1 mais 7, o limite superior é 8. Então, as minhas raízes positivas acontecem entre 0 e 8. É isso que a gente está determinando aqui. Ah, eu poderia colocar o intervalo lá em 20? Poderia. Mas a gente está achando que o intervalo acontece entre 0 e 8, ok? Tá, achamos o limite superior positivo, agora a gente vai achar o limite inferior negativo. É muito parecido com o caso anterior, só que agora o que a gente faz é pegar a minha equação e substituir o x por menos x. Olha só, não é multiplicar a equação por menos 1, não é. Você vai pegar o x da equação e substituir ele por menos x. E vai ter uma nova equação. Então, você vai pegar aquela equação e substituir por menos x e aplicar o teorema de Lagrange, só que agora para o limite inferior negativo. Então, a gente vai achar o mesmo L, só que agora variando para menos x. Então, como que ficaria a minha função? Olha só, tem a minha função, tá aqui. É a mesma, tá? Primeira coisa que eu vejo, a de n é maior que 1, ok. A de 0 é diferente de 0, ok. Então, agora eu vou substituir o x na função por menos x. A hora que eu substituo o x por menos x, eu vou ficar com menos x elevado à quinta, menos 2 vezes menos x à quarta, menos x ao cubo, mais 9 menos x², mais 8x menos 6 igual a zero. Como que essa equação vai ficar? Os números ímpares vão ficar negativos e os números pares vão ficar positivos. Então, eu vou ficar com a minha nova função como menos x à quinta, menos 2x à quarta, mais 7x ao cubo, mais 9x ao quadrado, menos 8x, menos 6 igual a zero. Opa, tem uma nova função. Essa nova função é a função do menos x. De novo, eu tenho que verificar se o meu elemento A de n é positivo e se o meu elemento A de 0 é diferente de 0.
Então, esse aqui, ok, A de zero é diferente de zero, só que esse elemento aqui, ele não é positivo. Quando isso acontece, em qualquer das situações, quando o primeiro elemento for negativo, aí eu vou multiplicar toda a minha equação, toda a equação por menos 1. Então, quando eu multiplico, como A de 5, né? Que é esse termo aqui, tem que ser maior que zero, então eu multiplico todo mundo por menos 1. Então, agora sim, eu troco o sinal de todo mundo. Então, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e positivo, ok? Troco o sinal de todo mundo e agora eu tenho uma nova função e é essa função que eu vou achar o valor de L. Então, quem é o L? Eu vou precisar do K, do M e do N menos K. Então, quem é K? K é o grau do primeiro coeficiente negativo. Então, vamos lá na minha equação, nessa aqui, tá? Vou na equação. Primeiro termo negativo. Então, esse termo é positivo, esse termo é positivo, esse termo é negativo. Primeiro termo negativo. Qual é o grau dele? Grau é 3. Então, K é 3. Quem é M? M é o módulo do coeficiente negativo com menor grau. Então, eu vou andar aqui, ó, coeficiente negativo. Então, esse coeficiente aqui é 0, né? Esse coeficiente é grau 1, mas ele é positivo. Esse coeficiente é grau 2 e ele é negativo. Então, eu vou pegar o coeficiente, que é 9, em módulo. Então, M é 9. Então, quem é L? Eu esqueci de colocar aqui. L é 1 mais raiz de M sobre A de N, raiz N menos K. Então, quem que é N menos K? N é o grau, é 5. K é 3. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, a raiz é quadrada. Raiz é quadrada de quem? De M sobre A de N. Quem é o A de N? A de N é o primeiro coeficiente, é 1. Então, vai ser raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 1 mais 3, o limite vai ser 4. Como é um limite negativo, o limite vai ser menos 4. Então, olha só. Eu tenho uma equação de grau 5. Se a equação tem grau 5, ela deve ter 5 raízes. Não sei se essas raízes são reais ou são imaginárias, mas por enquanto eu sei que que as raízes acontecem de menos 4 até 8. Então, as 5 raízes desse polinômio acontecem entre menos 4 e 8. Então, essa é a primeira etapa. Delimitamos a região onde as raízes acontecem. Mas olha, todas acontecem aí. Agora eu tenho que achar intervalos menores, ok? Segunda etapa, eu vou enumerar quem são as raízes reais da minha função. Para enumerar as raízes reais, eu vou identificar a regra de sinais de Descartes. Ele me diz que o número de raízes positivas de uma equação polinomial é igual ao número de variações de sinal na sequência dos seus coeficientes, ou é menor por um inteiro par, né? Porque lembra que tem que ser, as raízes imaginárias podem acontecer. Para obter as raízes negativas, eu vou trocar o x por menos x e determinar as raízes negativas para minha f de x. Então, eu vou olhar para a primeira equação, que é essa daqui, olha, que é a equação real. É a primeira, né, a equação original. Eu vou olhar para ela e vou verificar como que os meus coeficientes mudam de sinal. Então, olha, o primeiro coeficiente aqui é 1, depois menos 2, menos 7, 9, 8 e menos 6. Quantas vezes eles trocam de sinal? Ó, 1 vai para menos 2, trocou uma vez. Menos 2 para menos 7, continua. Menos 7 a mais 9, trocou de sinal 2 vezes. Aqui, positivo, manteve positivo e depois de positivo para negativo trocou. Então, eu tenho 3 equações reais, 3 equações positivas. Então, 3 equações estão entre 0 e 8. E quem são as raízes negativas? No caso das raízes negativas, eu vou substituir, lembra? Substituir o x por menos x, e a minha equação vai ficar menos x à quinta, menos 2x à quarta, mais 7. Lembra, o x, quando é ímpar, ele muda de sinal, quando não é, ele permanece. E os coeficientes agora vão ser
menos 1, menos 2, mais 7, mais 9, menos 8, menos 6, e eu vou verificar quantas vezes ele troca de sinal. Então, olha, negativo com negativo, negativo com positivo, uma vez. Positivo com positivo, positivo com negativo, duas vezes. Então, eu tenho duas raízes negativas e 3 positivas. Por que ele escreveu aqui 3 positivas ou uma só? Porque ou eu tenho 3 raízes reais positivas, ou eu tenho uma real e 2 imaginárias. Porque lembra que a imaginária acontece sempre de parzinho. Então, se a minha raiz positiva for imaginária, eu sempre vão aparecer de duas. Então, eu posso ter ou 3 reais, ou uma real e 2 imaginárias. E no caso das negativas, como ele identificou que eu posso ter duas raízes negativas, no caso da negativa, ou eu tenho duas raízes negativas imaginárias, porque elas têm que aparecer de parzinho, ou eu tenho duas raízes negativas reais, tá bom? Então, o que a gente já descobriu até agora? A gente descobriu que na minha equação eu tenho 5 raízes, que eu vou ter 3 positivas e 2 negativas, e que as negativas acontecem entre 0 e menos 4 e as positivas acontecem entre 0 e 8. E agora eu tenho a última fase, que é tabelar a função e isolar quem são as raízes. E o que é tabelar a função? Eu vou montar uma tabela com os valores da minha função. E quando eu monto essa tabela, eu vou identificar os limites superior e inferior para montar a tabela. Então, eu vou montar a tabela do menos 4, que é o limite inferior, até o 8. O que é montar a tabela? Substituo valores. Menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, 1 até 8. Pego cada valor de x, substituo na minha função e monto aqui uma tabela. Para que eu uso essa tabela? Eu uso essa tabela para identificar quando que a função mudou de sinal. A região onde a função mudou de sinal é a região onde eu tenho uma raiz. Eu vou procurar agora onde a função está trocando de sinal e vou buscar aqui os pontos onde ela troca de sinal. Então, olha só, aqui o valor da função é negativo e aqui ele ficou positivo. Então, entre menos 3 e menos 2, a função trocou de sinal, né? Porque a função era negativa e foi para positivo. Então, um dos intervalos onde eu posso ter uma raiz é entre menos 3 e menos 2. Quem é o meu outro intervalo? Meu outro intervalo, eu vou olhar de novo para o valor da função. Então, olha só, ele era positivo e ficou negativo. Então, se era positivo e ficou negativo, eu tenho uma outra raiz nessa região. Quem são os pontos x onde eu tenho raiz? Porque a raiz é sempre no x, né? Está entre menos 2 e menos 1. Então, meu outro intervalo onde eu posso ter uma raiz é entre menos 2 e menos 1. Lembra que a gente identificou que a gente tem duas negativas. Então, olha só, a gente já achou dois intervalos onde eu tenho raízes negativas. Então, se vocês olharem, a gente está chegando no zero, aqui a função é negativa e fica negativa, e depois ela é negativa e fica positiva entre 0 e 1. Então, aqui eu já tenho um valor positivo. Então, a função era negativa e vira positiva, e o x está entre 0 e 1. Olho para a função, então ela é positiva e vira negativa de novo. Então, olha, tive uma outra troca de sinal. Então, possivelmente, eu tenho uma outra raiz entre 1 e 2. E depois, aqui ela era negativa, negativa, e depois ela vira positiva de novo. Então, de negativa para positiva, eu tenho uma outra raiz entre 3 e 4. Com isso, eu consigo identificar, olha só, o que a gente falou. Entre 0 e menos 4, duas raízes negativas, e entre 0 e 8, 3 raízes positivas. Então, eu achei 5 intervalos onde eu posso ter raízes. Então, o que eu fiz foi delimitar, enumerar e separar as raízes para cada um deles. Olha só, quem são as etapas? Delimitar, enumerar, achar as raízes e tabelar a função para calcular os seus intervalos. Tudo bem? Passei, então, pelas 4 etapas. Achei quem são as raízes? Não, eu não achei as raízes. Eu achei os 5 intervalos possíveis onde eu tenho raiz.
quem é a resposta da minha função? Os intervalos onde eu encontro raízes são menos 3 a menos 2, menos 2, 1, 0 e 1, 1, 2 e 3 e 4. Então, encontrei esses intervalos. Era isso que a gente estava buscando, tá? Achei os valores? Ainda não. Como que eu vou achar? Na segunda parte, que é o refinamento. Então, olha só. Vamos fazer um exercício a respeito disso. Então, imagina que eu tenho essa equação, tá? Então, eu tenho que fazer as 4 etapas. Delimitar raízes positivas e negativas, enumerar, falar quantas positivas e quantas negativas e tabelar a função para delimitar os intervalos. Então, é isso que vocês vão ter que fazer na prova, esses 4 passos, tá bom? Quando eu pedir para isolar as raízes, é para fazer isso aqui. Então, a minha equação é uma equação de quarto grau. Se é uma equação de quarto grau, eu tenho 4 raízes, ok? Então, eu vou na primeira parte, delimitar raízes positivas e negativas. Para delimitar raiz positiva e negativa, eu vou usar aquele L. Então, eu tenho que achar quem é K, quem é M, quem é N menos K. Então, vamos olhar aqui com calma. Dentro dos meus valores. Então, quem é K? K é o grau do primeiro coeficiente negativo da esquerda para a direita. Então, eu vou olhar a equação da esquerda para a direita e achar o primeiro coeficiente negativo. Ah, desculpa, né? Esqueci. A de N é maior que zero? Sim, ok. O A de zero é diferente de zero? Então ok, posso fazer. Então vou achar o K, né? Primeiro tenho que fazer essa checagem, agora eu vou achar o K. Eu vou olhar então ao longo da minha equação e vou procurar o primeiro coeficiente negativo, que é o K. Primeiro coeficiente positivo, segundo coeficiente negativo. Então, vou pegar o grau dele é 2. Então, K igual a 2. E vou agora achar o M. M é o módulo do coeficiente negativo com o menor grau. Então, eu vou andar agora da direita para a esquerda. Grau 0 eu não considero. Grau 1, grau 2. Quem que é o coeficiente? 14, menos 14. Eu vou pegar o módulo, então M é 14. Então, quem é L? L é 1 mais N menos K. Então, N é 4, que é o grau do polinômio, e K é 2. Então, vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do 14 dividido por A de N, que é 1. Então, 14 por 1 vai dar raiz quadrada de 14, e o meu L vai dar alguma coisa como 4,7. Como eu vou falar sempre de números inteiros, para ficar mais fácil para calcular os valores da função, então eu vou colocar que o limite superior positivo é 5, positivo, tá? Vamos agora no limite inferior negativo. Para o limite inferior negativo, eu vou substituir o x na função f de x por menos x. Então, eu vou ficar com menos x à quarta, menos x ao quadrado, menos x aqui. Como os dois são pares, a minha função vai ficar toda positiva aqui. Positiva, né? Aqui vai ficar o mesmo sinal, negativo. Aqui vai trocar de sinal, negativo e negativo. Tenho que perguntar se o coeficiente A de 1 ele é maior que zero. Ok, coeficiente A de 1 é maior que zero. Coeficiente A de 0 é diferente de zero? Ok, então eu consigo calcular o limite inferior negativo. Bom, quem é K? K é o grau do menor coeficiente negativo. Então, vou olhar aqui na equação. Eu olho nessa, né? Menor coeficiente negativo esse aqui, e o grau dele é 2, então K é 2. Quem é M? M é o módulo do coeficiente negativo com o menor grau. Agora eu vou olhar da direita para a esquerda. Esse daqui é negativo, mas é coeficiente 0. Esse aqui é negativo, é coeficiente 1. E o valor do coeficiente é menos 24, o módulo dele é 24, tá? Então, aqui eu vou ficar que o limite inferior negativo é 1 mais raiz, N é o grau, 4, menos 2, raiz quadrada. De quem? De M, que é 24, dividido por A de N, que é 1, que é o coeficiente aqui. Então, o meu limite inferior negativo vai ser menos 6. Então, a minha raiz, a primeira etapa eu fiz. As raízes, que eu tenho 4 raízes, elas vão estar entre 5, que é positiva, ou menos 6 raízes negativas, ok? Então, primeira parte, ok. Segunda parte, enumerar as raízes. Enumerar é usar a regra de troca de sinal do Descartes.
Então, ele vai olhar para os coeficientes. Então, ó, 1, menos 14, mais 24 e menos 10 estão aqui, ó, e ver quantas vezes eles trocam de sinal. Então, ó, 1 para menos 14 uma vez, menos 14 para 24 duas vezes, 24 para 10, 3. Então, eu tenho 3 raízes. De novo, ou eu tenho 3 raízes reais, ou eu tenho 3 reais e 2 imaginárias. Ou eu tenho 1 real e 2 imaginárias, né? Vamos nas negativas. Eu pego a minha função do menos x, lembra? Substituo x por menos x, então é aquela outra função, e vou ver quantas vezes troca de sinal. Então, aqui, ó, positivo, negativo, negativo, negativo. Então, só trocou de sinal uma vez. Então, eu tenho uma raiz negativa e 3 raízes positivas. A raiz negativa está entre 0 e menos 6 e a raiz positiva está entre 0 e 5. Última parte, monta a tabela e delimita os intervalos. Então, monta a tabela entre menos 6 e 5, calcula os valores, substitui esses valores de x aqui na função original e monta uma tabela para achar que... Bom, vamos tabelar a função e delimitar os valores dos intervalos. Então, eu vou delimitar entre menos 6 e 5, que são os valores que a gente encontrou lá na primeira etapa. Monto uma tabela. Para esses valores de x, eu substituo x na função original, tenho uma tabela. E vou olhar agora quando que a minha função troca de sinal. Então, eu tenho aqui positivo, o valor da função, positivo, positivo, de positivo foi para negativo. Opa! Se era positivo e foi para o negativo, então provavelmente eu tenho uma raiz aqui nessa região. Então, a raiz está entre 2 e 3. Depois ele era negativo e ficou positivo. Opa, trocou de novo. Então, eu tenho uma outra raiz aqui entre 1 e 2, tá? Que são os valores de x. Continuo olhando para a função. Positivo virou negativo. Então, aqui eu tenho uma outra troca de função, outra troca de valores da função. Então, eu tenho provavelmente uma outra raiz. Então, eu tenho uma raiz entre 2 e 3, entre 1 e 2 e entre 0 e 1. Nos casos positivos. Lembra que a gente encontrou que a gente tinha que ter 3 positivos? Então, tá ok, tá certo. Aqui nas negativas, o valor da função é negativo, 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 e aqui ele trocou de valor. Então, como ele trocou de valor, sinal de que eu tenho uma raiz nessa região, então a minha raiz está entre menos 4 e menos 5 e eu tenho uma raiz negativa. Como que eu coloco a resposta, né? Ah, desculpa, só para vocês verem, eu plotei aqui a função para vocês terem uma ideia de como ela é. Então, eu tenho uma raiz aqui mesmo entre 4 e 5, né? Eu tenho uma raiz entre 0 e 1, tenho entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Então, eu devo ter aqui, a minha função ela deve estar oscilando aqui nessa região, que a gente não consegue ver, mas provavelmente as minhas raízes estão ali naquela região, tá? Como que eu coloco a resposta do meu exercício? Então, quem são as raízes da equação estão nos seguintes intervalos. Menos 4 e 5, menos 4 a menos 5, 0 e 1, entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Tá? Então, encontrei as regiões onde estão as 4 raízes. Encontrei os valores das raízes? Não. Encontrei as regiões onde elas estão acontecendo. Então, isso é o isolar as raízes, tá? Eu poderia fazer perguntas diferentes aqui. Eu fiz uma pergunta assim, encontre todas as raízes. Então, vocês foram lá e encontraram todas. Se era um polinômio de quarto grau, vocês encontraram as 4. Eu poderia fazer perguntas diferentes. Eu poderia fazer perguntas assim, encontre a menor raiz positiva. Então, onde está a menor raiz positiva? A menor raiz positiva está no intervalo entre 0 e 1. Então, resposta está no intervalo entre 0 e 1. Poderia ter feito uma outra pergunta. Encontre as raízes positivas. Então, vocês não precisariam encontrar a parte negativa. Então, tudo que estava relacionado à parte negativa não precisava fazer. Inclusive tabela e tudo mais, só da parte positiva, de 0 para cima. Onde estão as raízes positivas? As raízes positivas estão no intervalo 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 3.
Poderia ter feito uma outra pergunta. Encontre as raízes negativas. A raiz negativa está no intervalo de menos 4 a menos 5. Ok? Poderia ter feito uma outra pergunta. Qual é a maior raiz positiva? A maior raiz positiva está entre quem? Entre 2 e 3, porque as outras raízes positivas são menores do que essa daqui. Então, a maior raiz positiva está no intervalo entre 2 e 3. Entenderam? Então, eu poderia pedir todas, mas eu poderia pedir algumas específicas para vocês. E aí, vocês, se eu pedisse só a negativa, vocês calculavam só a parte negativa. Se eu pedir só a positiva, só a parte positiva. Se eu pedir todas as raízes, vocês vão ter que calcular todas as raízes e usar as 4 etapas em todas as raízes. Pessoal, não é difícil, tá? Fiz com bastante cuidado aqui para vocês não se enganarem, não é difícil, é só lembrar quem é K, quem é M, quem é a Jenny e tudo mais, tá ok? Abraço, até mais!